Thaís Júnior, moro no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo. Trabalho na área de cultura, uma especialidade em patrimônio cultural. Minha atuação sempre foi na questão de mobilização com grupos socioculturais em situação de vulnerabilidade ou em situações de risco. Então, sempre trabalhei com grupos culturais nessa situação, pensando em estratégias, pensando nas ações. Já venho desenvolvendo esse trabalho há uns 10 anos. Meu caminho nesse processo foi exatamente de tentar impulsionar as pessoas no que elas pretendem realizar, mas a questão toda que me faltava um ferramental que pudesse potencializar isso, porque eu conseguia até um certo ponto, mas isso não tinha uma certa continuidade. Eu conseguia mostrar para elas, mas elas não conseguiam avançar no processo. Então, tive a possibilidade de conhecer a fluxonomia, e aí, com essa aproximação com a fluxonomia, conheci a Sandra. E nesse processo, a gente começou a trocar ideias, conversar, e ela começou a me auxiliar nesse entendimento de como estruturar melhor as minhas ações, os meus projetos, para que isso possa ter desdobramentos, possa ter uma continuidade, possa, como a gente brinca, né, gerar ovos disso. Então, a mentoria com a Sandra está sendo válida nesse sentido, porque ela está me ajudando a identificar isso, essas vulnerabilidades, ajudando a fazer esses ajustes nesse processo. De ganho, a possibilidade de primeiro olhar com atenção, com mais cuidado para aquilo que eu estou fazendo, que é em relação à marca que eu estou trabalhando, que ela se chama Sou Quitembo, que tem o sentido de alma e tempo, e que trabalha com perspectiva afrocentrada. Nesse sentido, a mentoria da Sandra está me ajudando a identificar melhor quais seriam os melhores produtos que eu poderia ofertar a partir dos conhecimentos que eu tenho, das habilidades que eu possuo, para o outro. Então, ela está me ajudando nesse sentido. Entender o que é a marca Sou Quitembo, entender quais os produtos que possam ser ofertados no mercado, oferecidos no mercado, que dialoguem com o público que eu quero trabalhar mais à frente. Uma das coisas que nesse processo a gente conseguiu estar finalizando é a identidade visual provisória da marca. E isso foi bem interessante, esse processo de construção, porque com os questionamentos, com as provocações que ela foi fazendo durante o processo, eu fui identificando, percebendo como eu gostaria que minha marca fosse apresentada, como eu gostaria que minha marca fosse vista, entendida e percebida. Nesse sentido, ela ajudou com algumas perguntas-chave das técnicas que ela tem, e isso possibilitou ter uma clareza da identidade visual e também da própria empresa, com a missão, os valores e as propostas, os produtos que podem ser ofertados. Então, isso está sendo bem legal. A gente tem muito medo de dar o primeiro passo. É uma coisa que eu acho que qualquer afroempreendedor, e aí eu coloco como afroempreendedor porque é a linha que eu já estou começando a trabalhar. O afroempreendedor, devido a várias questões, seja raciais, seja de possibilidade de acesso a algumas informações, dificuldade para viabilizar as suas iniciativas, a gente tem muito medo, porque se a gente errar, a gente não tem uma segunda chance. Quando a gente erra, a gente reerguer é muito mais complicado, muito difícil. Então, por inúmeros fatores, seja ele sociais, seja ele de recursos mesmo financeiros. Então, a gente tem muito receio de dar o primeiro passo e errar. E aí, uma coisa que eu estou quebrando, desconstruindo, é exatamente esse medo de errar, de tentar. Então, esse momento agora, o processo é desconstruir esse medo, desconstruir as crenças limitadoras. Então, eu estou desconstruindo muitas crenças limitadoras nesse processo. E uma delas é exatamente o medo de errar, porque tem todo um lastro atrás, uma ancestralidade atrás, que quando você começa uma ação, você não está sozinho, você está trazendo toda uma ancestralidade junto com você. E quando a gente erra, a gente se sente pequeno, porque o nosso pensar material, físico, a gente acha que está desonrando a nossa ancestralidade. De tantas coisas que já passaram, de tantos processos da gente estar até aqui, e quando a gente não consegue avançar, a gente tem a sensação que está desonrando isso. Uma das coisas que eu sempre penso é como trabalhar isso sem peso, trabalhar isso de uma forma leve. E aí, por isso que eu dou sempre as minhas risadas, porque é a forma de
extravasar e colocar, sabe, essas coisas para lá e seguir em frente. E aí é uma coisa do processo também, a identificação. Eu acho que isso também é uma coisa interessante de parar para pensar. Quando você encontra uma pessoa que vai te auxiliar nesse processo, você tem que ter uma identificação com ela. E não falo identificação superficial, mas é uma conexão para que a coisa flua. Dependendo, quando você escolhe uma pessoa e não está dando certo, é porque não estabeleceu a conexão. Não tem a conexão. E com o processo com a Sandra está acontecendo porque a gente está tendo muita conexão, não só agora do presente, mas também do passado. Eu não sei nem como te explicar isso, mas assim, é uma coisa muito engraçada. A trajetória nossa, as nossas trajetórias, embora a gente só se conheceu ano passado para cá, praticamente agora que eu estou conhecendo mais a Sandra, mas as nossas trajetórias são muito similares. Não falo nem tanto das dores, mas assim, as nossas necessidades, as nossas percepções são muito próximas, são muito similares por causa da nossa vivência, da nossa história. E aí, quando você estabelece essa confiança e isso começa a vir à tona, você começa a falar com as pessoas, a conversar com a pessoa e a pessoa começa a te entender, porque você não precisa entrar nos detalhes, a pessoa já sabe porque ela passou por aquilo ali em algum momento da vida dela. Nossa, é um salto significativo. A Sandra tem essa expertise com essa questão do falar técnico, como a gente brinca, aquele falar tecnicista, e ela consegue traduzir. E eu tenho essa expertise do trabalhar com uma perspectiva cultural, com uma linguagem mais cultural, do contexto local, tentar isso, e a gente está tentando fazer essa junção. Como trabalhar essa potência cultural com o técnico, mas sem um sobrepujar o outro, sem um sobrepor o outro, dar estanques. Agora a gente vai falar sobre cultura e agora a gente vai falar de forma técnica, de forma cultural, no linguajar próprio das pessoas, e agora vamos falar de uma forma técnica. Não, vamos tentar conectar isso. Vamos ver que bicho que vai dar. Eu espero que daqui a um tempinho a gente dê boas risadas dessas loucuras nossas. Empreendedor, empreendedora, que bom te ver aqui no canal. A mentoria do Clair, que você acabou de assistir, foi muito interessante, porque ele trouxe um conhecimento muito consistente sobre patrimônio e economia criativa, alinhado ao olhar afro. A realidade brasileira que ficou encoberta debaixo de uma cortina eurocêntrica e que hoje se revela com muita potência. Grata demais por ter facilitado este processo da Sou Que Tempo. Se eu fosse você, ia lá no Insta agora da Sou Que Tempo. E o seu processo, como está? Está querendo uma mentoria celestial? Manda mensagem no WhatsApp da empresa falando que você viu este vídeo e que está inscrito no canal, que você vai ganhar um diagnóstico do seu processo para desenvolver o seu negócio. Legal, né? E no mais, até o próximo vídeo.